Precisamos desenvolver uma vida com Deus. Vamos juntos estabelecer fundamentos que serão alicerces em nossa caminhada pela fé. Marcos André aqui no canal Devocional Vida e Propósito. Muito obrigado por você ter chegado aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aquele like abençoado. Que Deus nos abençoe com a sua graça e que o Espírito Santo nos ajude a realizarmos esse devocional. Muito bem, queridos, vida com Deus, estabelecendo fundamentos, é o nosso devocional. E o nosso ponto de partida está registrado no livro de Salmos, de número 90 e o verso de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Aqui é um pedido de alguém que reconhece a sua fragilidade e compreende a total eternidade de Deus. Nós reconhecemos que somos pequenos, somos falhos, mas Deus, Ele é grandioso, glorioso, maravilhoso para perdoar os nossos pecados e nos limpar através da sua palavra. Então, pedir para que Deus nos ensine a contar os nossos dias é declarar a nossa total dependência a Ele. É declarar que Ele nos guie, é declarar que Ele esteja na nossa frente, é declarar que Ele é o nosso guia, é o nosso orientador, que está nos ensinando e que cada dia das nossas vidas nós então glorificamos a Ele porque estamos alcançando sabedoria. Ou seja, você contar os seus dias, nós precisamos contar os nossos dias e fazer valer esse dia, fazer valer o hoje, o presente, fazer valer o agora, fazer valer a oportunidade que Deus está nos dando para neste dia, neste presente, que se chama hoje, podemos ter a chance de crescermos, de melhorarmos, de desenvolvermos, de aprendermos. Então, é sobre valores, princípios, e os nossos corações vão adquirindo sabedoria. É maravilhoso podermos fazer um pedido como esse a Deus, para que Ele nos ensine a contar os nossos dias, então podemos alcançar um coração mais sábio. Bom, para uma vida com Deus, nós precisamos estabelecer três coisas que nós buscando a Deus, orando a Deus, Ele, chacoalhou os nossos corações queimam, ficamos maravilhados e precisamos então aplicar essas três coisas que Deus Ele vem falando conosco. Então, para uma vida com Deus, nós precisamos estabelecer uma vida de oração. Para uma vida com Deus, precisamos estabelecer uma vida de devoção. E para uma vida com Deus, precisamos estabelecer uma vida de ação. Nós temos a oração, temos a devoção e temos a ação. Se nós conseguirmos estabelecer esses fundamentos, esses alicerces em nossas vidas, então a nossa caminhada com Deus, a nossa jornada com Deus e pela fé vai trazer para nós mais estrutura e mais segurança no nosso dia a dia. Nós realizarmos algo que vai durar. Quando você estabelece uma conduta, quando você estabelece um comprometimento, quando você estabelece algo em sua vida, ou seja, você chama a responsabilidade para você, então
você está estabelecendo algo que vai durar, que seja duradouro, que permanece. Fácil não vai ser, fácil nunca será, mas quando você estabelecer uma conduta de vida, então você vai estar resolvido naquilo que você propôs para fazer e realizar. Então, a oração na sua vida e na minha vida será duradoura. A devoção nas nossas vidas, então, será duradoura. A ação de nós aplicarmos, colocarmos em prática aquilo que é ensinado, aquilo que Deus nos mostra, aquilo que Deus fala, os ensinamentos, as instruções, a educação na justiça, então será duradoura, porque estamos estabelecendo e chamando para a responsabilidade de nós termos um comportamento que glorifica a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. É isso que nós estamos fazendo aqui, sabe, buscando esse Deus, um Deus eterno, um Deus que está acima de tudo e de todos, capaz de perdoar, o pecador e limpá-lo com a sua palavra, transformá-lo com a sua palavra, libertá-lo com a sua palavra e proporcionar a ele, proporcionar a nós uma mudança que nós vamos enxergar o presente como uma grande oportunidade de nós, então, progredirmos na palavra, nos ensinos e então alcançarmos corações sábios. Então nós precisamos estabelecer uma vida de oração, precisamos estabelecer uma vida de devoção e precisamos estabelecer uma vida de ação, de aplicação. Eu quero convidar você para nós lermos um texto em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Até deixei notado aqui, anote aí também, vai anotando. Está escrito assim, Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: orai sem cessar. Versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, um princípio fundamental na nossa vida, um alicerce que nós precisamos levantar e manter, estabelecer e ser duradouro é a oração. A oração precisa nos acompanhar constantemente, diariamente, nos acompanhar, fazer parte, fazer com que ela seja sempre manifestada através das nossas vidas em tudo. Orai sem cessar. Em tudo nós precisamos agradecer a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, ter esse princípio, estabelecer esse fundamento em nossa vida da oração é um alicerce que se levanta, é um suporte que se levanta para dar sustentação na nossa caminhada com fé. A nossa comunicação com Deus, ela estará mais afinada, mais sensível. Então, nós vamos estabelecer esse fundamento, esse alicerce da oração em nossas vidas. O segundo, precisamos estabelecer uma vida de devoção. E na devoção dentro da devoção cabe a adoração, ensino e a oração de novo. Quando nós praticamos, a devoção a Deus, porque é uma resposta natural da nossa fé, você realizar, devocional, fazer uma devoção a Deus, é uma resposta da sua fé com Deus, da minha fé com Deus.
Então cabe dentro da devoção a adoração. Precisamos adorar a Deus, precisamos louvar a Deus, e isso nós fazemos muito bem. E precisamos então pegar esse tempo, o tempo que estamos aqui agora, para meditar, examinar as Escrituras. Precisamos ter esse tempo em nossa vida. Nós precisamos nos alimentar diariamente. Isso faz parte da devoção a Deus. Nós louvamos, adoramos, mas também precisamos meditar nas Escrituras. E eu quero convidar você para nós lermos aqui um texto em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 16, está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Escritura, a palavra de Deus, o nosso alimento diário, ela tem alguns objetivos, que são: ela vai nos ensinar, vai nos repreender, vai nos corrigir e vai nos educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando realizamos uma devoção a Deus e chegamos aqui, nós entendemos que qual livro que você estiver realizando o seu devocional, estudando, examinando, ela vai trazer esses objetivos claros na sua vida e na minha vida. Ela vai proporcionar a nós o ensino, e esse ensino vai nos levar a viver a repreensão, a exortação, ou seja, ele está te encorajando a mudar, encorajando a melhorar, encorajando a olhar para si, examinar a si mesmo, está trazendo essa repreensão. Ele vai nos corrigir. Quando você lê a palavra e examina, ela sempre vai nos corrigir, porque ela sempre vai nos levar para o caminho correto, para a direção correta. Então ela sempre vai estar nos corrigindo. Para a educação na justiça, nós vamos ser instruídos na justiça, a justiça de Deus, a viver nesse reino estabelecido por Deus, sobre valores, sobre conduta, sobre comportamentos. Então nós vamos adquirir essa educação na justiça, para que então possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então nós precisamos estabelecer este fundamento da devoção, ou seja, o mesmo comportamento que me leva a adorar a Deus é o mesmo comportamento que me leva a examinar as Escrituras, para que ela me ensine, para que ela me encoraje, para que ela me corrija, para que ela me eduque na justiça. Olha que coisa gloriosa isso. Nós precisamos estabelecer, sabe? E quando você estabelece, como eu já disse, é para ser duradouro. Ou seja, a sua vida e a minha vida com Deus precisa passar pela adoração, pelas Escrituras e depois a oração. A oração é aquela oração que nós vamos pedir para que aquilo que Deus nos mostrou, que nos trouxe repreensão, que nos trouxe correção, que nos trouxe ensino, que nos trouxe a educação, Ele nos ajude então a aplicar, Ele nos ajude então a tomarmos atitude e realmente mudar, e realmente gerar fruto de arrependimento e fazer com que aquilo que nós lemos está realmente fazendo sentido para nossas vidas. É essa oração. Você vai adorar a Deus, você vai
meditar e se aprofundar e Ele vai falar com você. Quando você começar a se examinar no o que Deus está falando aqui, eu preciso então mudar, preciso então ser mais obediente, preciso caminhar na humildade, na simplicidade. Ele vai nos moldando, porque Ele é Pai, Ele é nosso Pai, é o nosso oleiro e nós somos barro em tuas mãos, somos obra de tuas mãos. Então Ele vai nos ensinar, vai nos corrigir, vai nos exortar, vai nos encorajar e precisamos então ter esse coração ensinável. Então nós, para uma vida com Deus, precisamos estabelecer uma vida de devoção. E na devoção você vai ter a adoração, você vai adquirir então, vai se aprofundar no ensino e Ele vai falar onde você precisa acertar, onde eu preciso acertar, onde eu preciso melhorar e você vai orar pedindo que o Espírito Santo possa te ajudar a cumprir o que está sendo ensinado, o que está sendo dito na palavra de Deus. E o terceiro que nós precisamos estabelecer precisamos estabelecer uma vida com Deus de ação. Tudo isso vai fazer sentido quando nós aplicarmos de fato. Eu quero convidar para você ler um texto comigo em Filipenses capítulo de número 4 e o versículo de número 8 a seguir. Aqui fala de ação, fala de atitude, fala de você se posicionar. Então você vai estabelecer essa conduta, você vai estabelecer esse fundamento e esse fundamento vai ser duradouro, vai ser suporte e nós vamos cumprir o que está escrito aqui. Paulo dizendo assim, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha que coisa maravilhosa. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Falando de ação. E o Deus da paz será convosco. Toda essa informação do que Paulo fala para nós pensarmos, nós precisamos praticar, colocar em ação, desenvolver, ter atitude, sabe? Colocar então, fazer a coisa acontecer, para que este fundamento possa estar estabelecido em nossa vida. Em Colossenses capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Você vai aplicar, você vai tomar uma ação, tomar uma atitude para mudar, para melhorar, para desenvolver, para crescer, mas tudo, seja por palavra ou seja por ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse devocional para nós crescermos juntos, para nós melhorarmos juntos e tudo que nós então formos fazer, nós vamos fazer no nome de Jesus, para que na força do nome de Jesus possamos então conseguir dando a Ele graças a Deus Pai. Mas tudo isso é possível acontecer porque nós temos alguém que está pronto para nos ajudar. E essa pessoa é Jesus de Nazaré. Eu quero convidar você para nós lermos aqui um texto em Lucas, capítulo de número 19 e o versículo de número 10. Estabelecer uma vida com Deus de oração, estabelecer uma vida com Deus de devoção e estabelecer uma vida com Deus de ação, nós vamos conseguir se nós então
crermos que Jesus, Ele vai nos ajudar, porque Ele mesmo diz em sua palavra: sem mim nada podeis fazer. E eu peço que você olhe para esse texto que nós vamos ler agora e compreenda que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o pão, Jesus é a videira, Jesus é a luz do mundo. Então, Jesus é a porta que nós precisamos acessar para nós chegarmos a Deus. Então, olha, eu preciso estabelecer uma vida de oração na minha vida. Eu estou fraco, eu não consigo, não tenho forças. Eu preciso estabelecer uma vida de devoção na minha vida, de adoração, de ensino, de oração, para que o ensino realmente faça parte da minha vida. Eu preciso, então, de estabelecer na minha vida uma vida de ação, para que tudo aquilo que estou ouvindo e lendo e possa então aplicar na minha vida, e que tudo isso seja para a glória de Deus. Mas em Lucas capítulo 19 e o versículo de número 10 está escrito assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós precisamos crer no que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo isso. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, eu preciso olhar para esse texto e crer que é possível. Ele veio nos buscar e nos salvar. Nós que estávamos perdidos e estamos servindo a Deus. Então, o mesmo Jesus que nos buscou, que nos salvou, Ele tem poder para nos ajudar a aplicarmos a esses fundamentos em nossa vida, em oração, em devoção e em ação. Então eu tenho que olhar para esse texto e pensar, da mesma forma que Jesus mudou a vida de Zaqueu, Ele pode mudar a minha vida. Ele pode e vai mudar se nós permitirmos e cremos. Ele diz assim: se você crer, você pode ver a glória de Deus. Quando antes de Ele ressuscitar Lázaro, Ele falou assim: ó, é questão de fé. Creia e você vai ver a glória de Deus. Nós precisamos crer neste Filho do Homem que veio buscar e salvar o perdido. Aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma a vida do homem, da mulher. É o mesmo Jesus que vai nos ajudar a estabelecer esses fundamentos de oração, de devoção e de ação na nossa vida, para que possamos então ter uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Para nós finalizarmos esse devocional, vamos ler apenas mais um texto que está em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 7 e o versículo de número 25. Hebreus 7, 25. Está escrito assim, 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Falando aqui do sacerdócio de Cristo, que é muito superior. Então, Jesus, Ele é capaz de salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus. É por isso que eu quero convidar você a ter fé em Jesus. Nós estamos falando aqui de ter uma vida com Deus e estabelecer fundamentos. Nós podemos estabelecer muitos fundamentos na nossa vida, mas só vai ter sustentação de verdade e só iremos permanecermos naquilo que estamos então construindo se Jesus for o centro das nossas vidas. Se Jesus for o centro das nossas vidas, nós vamos conseguir, porque Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, e Ele recebeu
toda autoridade, no céu, na terra e embaixo da terra, e um nome que está acima de todos os nomes. Nós precisamos confiar em Jesus. Vida com Deus, estabelecendo fundamentos da oração, da devoção e da ação, mas chamando Jesus para o centro, para que pela força de Jesus possamos então ter uma vida que glorifica o nosso Deus. Amém? Legal? Olha, que Deus nos abençoe, que Deus possa nos enriquecer mais com a sua palavra, que Deus possa nos orientar cada dia e que possamos então todos os dias pedir que Ele nos ensine, que Ele nos oriente, sabe? E que possamos aprender a contar os nossos dias para que os nossos corações alcancem sabedoria. Tá bom? Muito obrigado a você que ficou aí até o fim comigo nesse devocional. Que Deus nos abençoe, juntos construindo uma história de propósito. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, sabe? Que Deus nos abençoe e que juntos possamos então mergulharmos cada dia mais na presença dEle e deixar que o Espírito Santo venha fluir em nossas vidas, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo devocional, assim se Deus permitir. Tchau!